Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Sofonias 2, versículo 3. E ele diz o seguinte: Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, profeta Sofonias nos ensinando, nos mostrando a importância de buscar, a Deus, buscar o Senhor. Então ele fala para a gente buscar, para que a gente seja humilde, para que a gente faça o que Ele ordena, o que Deus ordena, que a gente busque sempre a justiça, busque sempre a humildade, que talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Daí eu fico me perguntando, uma coisa. Aqui ele diz isso, Talvez, ele usa até o grifei aqui a palavra talvez. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez. Então não é uma coisa certa, Talvez, mesmo a gente buscando o Senhor, sendo humilde, fazendo a justiça, buscando sempre a justiça, mesmo assim, a nossa salvação ainda não está certa. Talvez nós a tenhamos. Daí eu me pergunto, e as pessoas que não seguem a Deus, que não buscam a Deus, que não são humildes, que não fazem o que Deus ordena, que levam uma vida totalmente fora dos padrões, dos ensinamentos de Deus, Se nós que procuramos sempre fazer o certo e estamos preocupados em agradar a Deus, talvez ainda, nos recaia algum julgamento. Então imagina para quem não anda, seguindo as leis de Deus. Aí o negócio fica feio, fica complicado. Então, que a nossa reflexão hoje que seja isso, não nos comparando, para que a gente se sinta melhor que os outros. Não, não é isso. Mas para que a gente busque, traga a responsabilidade para a gente, de levarmos uma vida santa, levarmos uma vida regrada sobre os ensinamentos de Deus, levar uma vida humilde, para que a gente busque sempre a justiça. A justiça é levar uma vida que agrade a Deus, respeitando os ensinamentos de Deus e cumprindo os ensinamentos, temendo a Deus, obedecendo sempre a Deus, porque mesmo assim, talvez a gente tenha abrigo no dia da ira do Senhor. Então, queridos, a importância de nós termos essa consciência, de sabermos isso, mesmo fazendo tudo isso, sendo o que Deus espera que a gente seja, quem vai dar ali a martelada final, o aval ali, é Deus, é Deus. E não é pelas nossas obras, e sim pela graça de Deus. Então, quanto mais a gente fizer por Deus, quanto mais a gente obedecer, quanto mais a gente temer, mais chance teremos de sermos salvos. Mas não é garantido. Como diz aqui o próprio profeta Sofonias dizendo, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então, certeza, queridos, não é. A gente pode afirmar? Não podemos afirmar, Se nem o Sofonias, que era um profeta, ele pôde afirmar, quem somos nós para afirmarmos alguma coisa, Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente hoje
né, na nossa reflexão, a gente busque isso, né? Deus, né, me dê o discernimento, né? Faça com que eu entenda certinho, né, como que eu devo agir e o que vai acontecer, né, eu agindo corretamente ou eu agindo erroneamente, né? Essa diferença de agir, né? Me mostre, Senhor, a diferença da consequência, né? Embora eu saiba e imagine, né? Como seja, mas me mostre, Deus, né? Me mostre para que eu realmente tenha certeza da minha escolha, né? Que eu não perca a essência, né? De saber as consequências das minhas escolhas, né? Que eu sempre tenha isso em mente, que qualquer escolha que eu faça, eu tenha consciência da consequência que vai ter, né? Então, a nossa reflexão hoje, né? A nossa leitura hoje baseia-se nisso, né? Nisso, nas consequências das nossas escolhas, né? A gente escolhe buscar o Senhor, ser humilde, fazer o que Ele ordena, buscamos a justiça, a humildade, né? Então a gente escolhe, a gente decide, né, fazer isso. É a vontade de Deus? Mas é a nossa escolha, né? Nós temos escolha, nós podemos não fazer nada disso, mas a gente escolhe fazer isso e mesmo assim, sem termos a certeza de que seremos salvos, né? Mas nós temos a esperança, né, de sermos salvos. Isso é muito importante, né? Uma vez o pastor Natalino, eu sempre falo dele aqui, o pastor que me batizou, o pastor da Igreja Cristo é Resposta, lá em Santos, no litoral de São Paulo. Uma vez ele contou que um amigo dele disse para ele: poxa, pastor Natalino, mas e se o senhor, né, quando o senhor morrer, o senhor chegar, né, lá do outro lado, e daí o senhor vê que tudo que o senhor falou aqui era mentira, que não era daquilo. Daí o pastor Natalino disse que respondeu: talvez você tenha razão, talvez aconteça isso, mas eu prefiro viver, né, na esperança, né, do que viver na incerteza, né? Então é a mesma coisa que nós hoje, né? Nós buscamos viver, né, e queremos e preferimos viver na esperança de que seremos salvos, sim, mas para isso a gente trabalha para isso, a gente faz as coisas, né, que garantam, né, entre aspas, a nossa salvação. Se seremos salvos, ainda não sabemos, né? Saberemos só na hora lá, mas nós temos a esperança de que seremos salvos. Isso é muito importante, muito mais importante, muito mais feliz a nossa vida na esperança do que na dúvida, né? Então, grande pastor Natalino, né? E realmente é isso, muito melhor viver na esperança. Então, que a nossa reflexão baseie-se nisso hoje. Viver na esperança é muito melhor do que viver na dúvida. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, cada vez mais a gente faça as coisas, né, sabendo que isso agrada a Deus, e mais tendo a consciência de que mesmo assim, né, quem dá a última martelada ali é Deus, né? Só Deus que vai dizer realmente: você está salvo. E a gente quer isso, a gente escolhe isso, a gente busca isso em nome de Jesus. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que Deus nos abençoe, nos dê uma quinta-feira repleta de bênçãos e de milagres em nome de Jesus. Grande abraço, querido, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, Deus abençoe.